E aí, boas-vindas a todo mundo. Esse é um evento feito pela iniciativa Paulo Freire, apoiada pelo Laboratório TLTL da Universidade de Colômbia, pelo Instituto Latino-Americano dentro da Universidade de Colômbia e para o Lehman Center para Estudos Brasileiros. A iniciativa Paulo Freire, ela foi estabelecida em 2021, surgindo do entusiasmo compartilhado de professores brasileiros e estudantes brasileiros aqui na Universidade de Colômbia, na área de educação. E o nosso objetivo como grupo é aprofundar e compreender a obra do Paulo Freire e promover iniciativas que reforcem seu legado na educação no Brasil e no mundo. A iniciativa recebe apoio de entidades chaves como a Teachers College, que é a Faculdade de Educação da Universidade de Colômbia, o Centro Lehman para Estudos Brasileiros e o Instituto de Latino-Americano e o Transformative Learning Technologies, que é o laboratório de pesquisa do professor Paulo Blinkenstein, que é o nosso maior apoiador aqui como iniciativa de estudantes. E eu vou agora chamar minha colega Andréa Davies, que ela vai fazer as apresentações do nosso convidado de honra hoje, professor Passos Júnior. Andréa, com você. Você tá no mudo, Andréia. Isso. Desculpa, gente. Bom, boa noite a todos, começando novamente. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e, principalmente, ter essa oportunidade de apresentar a palestra do Passos Júnior e na roda de conversa no qual vamos expor a experiência dos alunos de Paulo Freire na produção do documentário do Passos, 40 anos na memória em Angicos. Como a Inara disse, meu nome é Andrea Davis e eu sou uma estudante de mestrado de segundo ano no Teachers College, na Columbia University, e a minha pesquisa é relacionada à pedagogia do oprimido. Então, é uma grande honra de estar aqui com vocês hoje nessa conversa, porque a pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia libertadora que, infelizmente, continua relevante, muito relevante nos dias de hoje, nas condições do analfabetismo que continua existindo no Brasil e globalmente. E então eu queria compartilhar o filme do Passos e introduzir um pouco da biografia dele. O Passos possui uma graduação em Comunicação Social, Habitação e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é jornalista da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em assessoria de comunicação, jornal impresso e televisão, é especialista em educação sexual pela UFRN e em política de igualdade racial na escola, pela UVERSA, é mestre em gestão de processos institucionais, MPGPI, pela UFRN, com a pesquisa Caminhos e Desafios para uma Política de Comunicação Institucional integrada na Universidade Federal Rural do Semiárido, UVERSA. Bem-vindo, Passos Júnior, fica à vontade. Boa noite, inicialmente. Eu quero agradecer a você, Andréa, a Fernanda, a Catherine, né? A Inara e a Marina, né? Que me receberam também nesse primeiro momento, e também aos demais participantes desse momento. Eu quero dizer com uma satisfação muito grande poder apresentar esse nosso documentário, né? Um filme que foi feito em 2013, produzido em 2013, né? E gravado em 2013, onde tivemos a oportunidade de colher depoimentos de 19 alunos de Paulo Freire, né, que participaram do projeto pioneiro, né, que embasou toda a obra de Paulo Freire, né, ou grande parte da obra de Paulo Freire, né, um projeto que ficou conhecido como as 40 Horas de Angicos, né? E esse filme vai trazer justamente
essa vivência. Eu digo que é um filme histórico, um filme etnográfico, um filme de memórias, né? Que vai retratar, por meio de depoimentos de pessoas que viveram as 40 horas de Angicos, né? Todo esse legado deixado por Paulo Freire. É isso, eu acho que agora o momento é de assistir o filme, né? E depois a gente fica aberto para os questionamentos e de uma forma bem freiriana, né? Passar um diálogo e trocar conhecimentos sobre a obra de Paulo Freire, que é o objetivo desse momento oportuno. Obrigada, Passos. Então, a gente vai mostrar o filme agora e vamos retornar e depois ter a oportunidade de conversar mais com você, com o senhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o share. Tá sem som, Andréia. Sem som, André. Andréia, tá sem som. Tá sem som? Tá na hora. Coloca do Na hora início, de... André, bem no início. Acho que você vai precisar compartilhar de novo e marcar. Peraí. Desculpa, gente. A gente testou tudo e deu certo aquela hora, mas parece que não deu certo dessa vez. Peraí, deixa eu ver. Tá vendo isso agora, gente? Vocês conseguem escutar o som? Continua A sem gente som. consegue ver, mas está sem som. Na hora que você compartilha, você marcou naquela box que tem de som? E na cidade de Angicos, a vida dos moradores tinha muitos dissabores. Frente à situação, a seca nesse torrão gerava calamidade, falta de oportunidade. Doía no coração, são coisas do meu sertão. Pense numa dificuldade. A vida em Angicos era pior do que agora, né? Era mais sacrificada, né? A gente lutava para sobreviver mais. Desde novo era trabalhando na enxada, plantando, mas meu pai, roça. Eu era agricultor, naquela época eu tinha 20 anos, né? 20 e poucos anos, aí toda a vida acompanhei meu pai. Quando meu pai eu trabalhava mais cedo, né? Ia trabalhar com mais de uma légua, plantar roçado. Era uma terra pobre, nosso lugar era pobre. Amanhecia o dia, a gente ia tudo para lá, tirar pelo quando chegava, descascava aquela fruta para vender na rua. Era uma coisa muito triste, da pobreza de Angico. Tinha outras pessoas mais humildes ainda, que botava 3 pedrinhas e botava uma panelinha de barro para cozinhar o feijão, uma batata, um girimum, que era o que se tinha de roçado, né? Plantando feijão, milho, melancia e limpando roçado. E vivia nessa vida assim, trabalhando assim, nessa vida. A gente passou muitas coisas difíceis na vida da gente, né? Todo ano eu tinha um filho que passava necessidade. A cidade de Angico naquela época faltava muita coisa. Não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada.
Mas teve uma novidade. O carro de som avisou e a notícia irradiou. Amigos e professores, os que foram monitores, saíram a convidar e foram eles lecionar. Na escola, em casa, como se fossem as asas, foram alfabetizar. Passou um jipe com um serviço de som. O carro era um jipe, eu me lembro, um alto-falante grande, aqueles redondão, sabe? Aí alguém falando assim ao vivo, convidando para se inscrever para essa escola. Aí eu disse que a gente queria estudar, eu e mamãe. Aí meu pai aceitou, disse, eu vou. Aí combinou com a mamãe e fomos à escola. Veio umas moças, né, fazer uma reunião, aí disse que era aula de Paulo Freire, né, 40 horas. Aí eu fui e me inscrevi lá, né. Foi por uma pessoa, me convidou, se eu queria ir estudar, eu digo, eu vou. Aí, depois de eu casado, trabalhando aí na estrada de rodagem, de Antiga São Bezerra, aí chegou uma moça. Aí pegou a ler aquele livro, aí dizendo que tinha umas escolas aqui na cidade. Que era para nós se achar nas escolas pela noite. Aí nós fomos. Não sabia o que era nada. Aí eu besta, que você sabe que o povo do outro tempo era muito besta. Aí de tudo eu tinha medo. Aí eu tinha medo até de ir para a escola. Dava 7 horas, a gente pegava o caderninho, né, o lápis e ia para essa casa, que deu a sala para eles darem essas aulas. Agora, às vezes, tinha noite, quando meu pai estava muito cansado, dizia, vão, eu não vou hoje não. Chegava lá a professora, corria lá em casa, vamos, seu Severino, vamos aprender, porque se perder um dia fica difícil para aprender nos outros dias. Aí convencia, ele ia. Tanto aqueles professores tinham prazer com os alunos dela, como a gente tinha com o nosso professor, né? Ela era muito gentil. A sala de aula era lamparina e vela. Era mais lamparina. E um farol grande que tinha na sala, aquele farol antigo que o povo chamava lampião. Aí vinha com umas máquinas que chamavam projetor, né? Aí ligava e ficava passando na tela e a gente assistia. A gente tinha caderno, tinha livro, mas a gente não sabia ler ainda. Estava aprendendo, né? Mas tudo tinha. Naquela época, quem não sabia ler era um jumento, né? Eu aprendi a ler, assinar meu nome. Essas aulas eles só escreviam no quadro e mandava aí, ficava mandando a gente fazer as palavras, completar a telha, tijolo, essas coisas assim. Fazia a letra e ia completando. Eles passavam as escritas, apareciam na tela, né? Com as palavras. Tijolo, belota e várias palavras. Eles dizendo letra por letra e a gente acompanhando e aprendendo. Escola de Angicos, de Paulo Freire, por todos os cantos. Passava tudo na parede no filme, sabe? As panelas de barro. Até que tinha um que era assim meio alvoroçado, morava por lá em cima. Quando apresentava a panela na parede no filme, ele queria ir pegar, sabe? A gente caía na risada. As palavras era belota, sapato. A gente ia aprendendo assim, devagar, né, aos poucos. Até que eu consegui fazer meu nome. Era uma aula de politização, assim, de esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Mas por poucos meses que foi, para mim foi muitos e muitos anos, né? 2 meses de aula. Aí botavam pra gente escrever olho, molho, ovo, belota. Eu gostei tanto, só achei porque só foi 2 meses. Foi em 63. Não era para ter terminado, não. Porque ainda existe muita gente analfabeta. Aquilo ali foi um incentivo muito grande para o povo. O que eu nunca me esqueço foi dela se empenhar em querer deixar a gente aprender a escrever o mesmo nome. As aulas daquele tempo eram aquelas palavras antigas, né? Tinha, as palavras eram tijolo, era belota, tudo essas palavras assim antigas, né? Que hoje ninguém conhece mais isso, né? A Bela sabe o que era? Aquele negócio de rede. Aquele não tem uma rede que tem aquele negocinho penduradinho de um lado e outro na rede. Lembro de muitas aulas, porque elas eram filmadas. E o que é filmado, passa assim na parede, é muito difícil ser esquecido, não é? Passava o filme e depois ia explicar.
Até no chão, ele disse que até no chão podia escrever. Antes dessa escola, não sabia nem ensinar o nome, porque nunca tinha ido à aula, né? A aula era cabo de enxada. Acho que deu uma travada. Travou para mim também. Eu acho que a Andrea travou. Acho A que ela André, acho que ela caiu. Eu lembro assim a vinda dele, de Paulo Freire, sabe? Que ele chegou na cidade, aí foi assim uma emoção pro povo, né? Apertou minha mão, me abraçou. Paulo Freire. Ele era muito educado, muito educado. Então, a educação que ele tinha dele mesmo, passava para o professor, e esse professor passava para a gente, né? Respeitar, sabe? Eu lembro de tudo, do tempo dele eu lembro. Eu me lembro assim o jeito dele, que ele é o meu barbudo, sabe? Às vezes quando passa assim uma pessoa com uma barba grande, eu digo, eita, olha, vai Paulo Freire. Ele era uma maravilha. Ele não era nem para ter morrido tão cedo. Professor maravilhoso, Paulo Freire. Ele era magro. Eu achava ele uma figura assim um pouco abatida, mas tinha muita energia na fala. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou, eu agora não sou massa, sou povo. Isso foi fruto do que ela aprendeu lá, não é? Você só queria que as pessoas conhecessem o seu direito. Agora que era no tempo da ditadura militar, os militares não queriam. Ninguém quisesse seu direito, de jeito nenhum. Quando Paulo Freire chegou aqui, era um período de muita coisa. A gente ia para a escola, a gente andava com o caderno da gente andava dentro da camisa, que havia uma história aqui, que ninguém fosse para aquelas aulas não, que ia ser preso, que Paulo Freire era um comunista, sabe? Quando ele foi exilado, aí disseram que eles iam, todo mundo que conheceu ele ia ser preso também. Aí o povo queimaram, enterraram os cadernos, os papéis. Queimou o papel, queimou tudo, mas a palavra ficou, não é? A semente já tinha sido plantada, germinou. Eu queria dizer para Paulo Freire, dar os agradecimentos a ele. Muito obrigado, o senhor me tirou do medo, me tirou da desconfiança. Dava-lhe muitos agradecimentos por ter dado essa oportunidade a gente. E serviu muito para muita gente. Não existe coisa mais importante do que a pessoa saber. De tudo que se passou e o que mais ficou marcado, que ficou do seu legado, é sentir-se cidadão, assinar com precisão, com caneta no papel, vale mais que um coronel, sem leitura e sem escrito, que precisa de guarida de um escudeiro fiel. O mais marcante, o mais importante foi nas primeiras dias de aula que nós iniciamos, né? A gente aprendeu, no primeiro dia a gente começou logo já a escrever, a ler tudo, sabe? Era tudo umas pessoas, tudo matuta. E como diz eu dizia, era tudo matuto. Mas a gente aprendeu que a gente também podia ser gente também, que nem os outros eram, né? Foi uma semente que fortificou, né? Que me deu saber, que eu não sabia. O que eu aprendi mais importante na escola foi meu nome. Quando Paulo Freire chegava e dizia, olha meninas, vocês vão escrever essas cartas, vocês vão aprender a ler e escrever, que é para vocês fazerem cartas para os namorados. Paulo Freire era quem dizia. Dentro de 11 dias eu aprendi a escrever o nome, não me esqueci nunca. Ela ensinava a gente a escrever o nome de mãe e outras. Desculpe. Aprendi e escrevo o nome da minha mãe, Maria das Dores de Andrade. Foi na aula final que o presidente veio, era João Goulart. Ele veio fazer um encerramento. Aí disseram que eu sabia ler, uma criança tinha aprendido, ele me chamou. Chamou lá na frente, me deu uma caneta para eu ler apontando no jornal. Quando eu terminei de ler,
Eles querem ganhar o quê? Aí eu disse, uma bolsa para levar meus livros para a escola. Eu sei que eu fiquei entendendo de muita coisa, né? Porque eu não sabia de leitura nenhuma e tudo isso foi muita vantagem para mim. Maria, foi boa demais, rapaz. Uma escola daquela parece que eu vou dar coisa mandada por Deus mesmo. Eu tirei meus documentos, escrevi, né? Não era mais com o dedo, que o povo tinha o negócio de tirar os documentos com o dedo, né? Me ajudou foi muito. Eu sou bem alfabetizada. Eu não sou tão cega, não. Tinha analfabeto aqui que não sabia o que era um rio, um ar, nem um dedo, nem um... Papai gostava demais. Já era meio idoso já, mas não, ele queria dizer, eu quero aprender a fazer meu nome. E aprendeu, ele, mamãe, sabe aprender. Até a votar, chegaram a votar. Tinha eleição, mas não sabia como é que eu votava, não sabia de nada na vida. Vim saber como votava quando eu aprendi esse nome, não. Eu fui tirar o título no cartório e fiquei votando, ainda hoje eu voto. Na época eu não sabia quem era o presidente, quem era um deputado, quem era um senador, um vereador, uma coisa assim, não sabia de nada, era praticamente caipira mesmo, não sabia nada. Que a gente tinha que procurar os direitos da gente. E naquela época a gente não tinha direito a nada. O que o rico faz com o pobre? Eu fui dizer como nem a muriçoca, pega um dormindo, bebe o sangue. Nunca me falaram em povo, eu não sabia o que era povo. Fiquei sabendo na escola de Paulo Freire. Povo é a gente, pessoas. Eles queriam que a gente aprendesse para ser tudo por igual, porque eles queriam o melhor para a gente. O Brasil foi à frente, a roda grande entrou na pequena, tá entendendo? Ela ensinava a gente que a gente aprendendo, a gente podia ser cidadão. Em qualquer canto. Eu vou morrer votando, porque eu gosto de votar. Não tenho mais idade, mas não é proibido. As lembranças sempre ecoam e dessa experiência fica a plena consciência. Escola tem seu valor, para a vida melhor sabor. E que é só educação que liberta o cidadão. Futuro perenizado, graças ao aprendizado, para nossa libertação. Como lembrança serve tudo. Eu acho que eu não era ninguém e hoje eu sou, porque meu nome está muito longe. Para mim foi importante. Acho que todo mundo foi importante. Eu aprendi a não ter medo das coisas. O mais importante é a educação. Porque sem a gente aprender a ler e a escrever, a gente não sabe de nada, só diz o que os outros dizem. Essa experiência foi importante, esse pensamento dele, Paulo Freire, foi um acordamento dele, porque tinha gente que não conhecia nem que eu era um ar. Não existe coisa mais importante do que a educação da senhora. O saber é a coisa melhor que nós temos na nossa vida. Posso chegar num canto, a pessoa falar comigo, pedir para eu escrever meu nome, eu escrever, sei ir numa farmácia escrever tudo, buscar meu remédio, vou para o banco. Mudou 100%. Porque se eu não fosse essa sala, o que era eu? Bom, a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, é cego, tá entendendo? A gente saber é bom porque quanto mais a gente estuda, mais aprende. Sendo analfabeto é coisa muito ruim, você não sabe nem andar. Vai para um lugar estranho, tem uma placa ali, não sabe nem o que é. Isso está escrito na placa, né? A coisa mais que eu admiro é a educação. Se a pessoa não sabe ler nem escrever, não sabe de nada, quer dizer, tá o quê? Tá no pó, né? Eu sou povo. Tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres. A turma que estudava comigo, aí dizia, nós não queremos ser massa, nós queremos ser povo, entender tudo, nós queremos ser pessoas que entendam, que votem, que sabem o que é, que compreendem. Quando outras pessoas falar, a gente saber responder. Significa tudo sobre a minha vida educacional até hoje. A importância assim, da gente ler, conhecer as coisas. E sempre passei isso para minha família, das 40 horas. Formou, não sei, uma família todinha. Tive um prazer que meus filhos aprenderam a ler. Todos 6 do segundo grau.
Tem um formado que trabalha na Petrobras. Se a escola tivesse continuado, hoje era doutor, porque era a carreira que eu ia, né? Logo aprendi muita coisa com ele. Pra frente eu já estava mais segurão, né? Eu sei que o saber é acima de tudo. Eu aprendi muito, adiantou-me muito lá. Eu já tenho neta que já estudou faculdade, já venceu, uma doutora psicóloga. Tenho muita honra de ter sido aluna de Paulo Freire. Primeiro eu aprendi a ensinar meu pai. Aí veio o desejo de ser professora. Eu queria ser a professora Eneide. E consegui. Parabéns, muito emocionante. E tão importante também, né? Assim, esse trabalho, esse registro na história do Brasil, que eu acho que é tão pouco divulgada, de certa maneira. Tem tantos brasileiros que não conhecem a história do Paulo Freire ou a importância que Angicos e o movimento teve naquela época dos anos 63 na história da educação do Brasil e política também. E eu acho que se as pessoas conhecessem mais essa história, de repente, eu acho que teria um grande impacto no que está acontecendo hoje também no Brasil. Essa história, assim, é muito importante continuar compartilhando. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de mostrar esse trabalho tão bonito, né, feito com tanto carinho e amor, e ouvir a testemunhas dessas pessoas e a maneira que 40 horas, né, transformou a vida dessas pessoas de uma tal maneira, né? Teve uma senhora que disse que ela, do medo que ela tinha e depois de participar dessas aulas, que como ajudou no medo e na desconfiança dela. Então, não só como na questão de educação, mas da pessoa, do crescimento daquela pessoa, de autoconhecimento, né? Então, eu queria abrir aqui agora a oportunidade da gente discutir esse trabalho tão bonito que você trouxe a nós, Passos, e também queria lhe passar a palavra e ver assim se o que você gostaria de compartilhar sobre o seu trabalho. Nada acontece por acaso, né? O que eu quero dizer é que Paulo Freire entrou na minha vida e só trouxe coisas boas. Eu só tenho conhecido pessoas maravilhosas, né, que estudam Paulo Freire. E quando eu digo que foi um acaso o meu encontro com Paulo Freire, como já foi dito aqui, né, eu sou jornalista, eu não sou professor da universidade. Eu sou jornalista, assessor de comunicação lá da UFESA, né? Em 2013, no campus de Angicos, a equipe da pedagogia estava organizando um seminário internacional que vinha
sinal, veio muita gente de fora, principalmente da América Latina, para esse seminário, para marcar, né, os 50 anos das 40 horas de Angicos. 2013, as 40 horas de Angicos aconteceu em 63, né? 50 anos, o cinquentenário das 40 horas de Angicos. E eu fui em Angicos justamente fazer uma reportagem para o site da universidade e o boletim informativo sobre a preparação dessas 40 horas, dessa programação das 40 horas, da programação comemorativa dos 50 anos das 40 horas, melhor dizendo. Enfim, chegando lá no recinto, no mini auditório, estava um grupo de professores, né, trocando ideias com pessoas mais idosas, homens e mulheres, que eram justamente, se eu não me engano, eram 12 alunos de Paulo Freire. Até então, eu confesso que eu não conhecia as 40 horas de Angicos, conhecia muito pouco Paulo Freire, né? Apesar, fazia já um bom tempo que eu tinha saído dos bancos da universidade. Eu lembro que eu estudei alguma coisa com ele sobre ele quando eu estava na universidade, mas enfim, eu não tinha uma leitura sobre Paulo Freire, muito menos conhecimento sobre essas 40 horas de Angicos, né? Entrevistei alguns idosos, os professores, enfim, fiz meu trabalho. E na volta para Mossoró, e Angicos fica 100 quilômetros de distância de Mossoró. Eu moro em Mossoró e trabalho em Mossoró, né? Na volta, eu conversando com o fotógrafo, que é cinegrafista também, trabalha comigo no setor de comunicação, eu achei interessante e achava que dava para fazer um documentário com aquelas pessoas. Pela desenvoltura dele, pelo conhecimento que ele trazia. E de imediato eu senti a importância, eu digo que foi mais um faro jornalístico mesmo, a importância daquele trabalho. Eu não conhecia com profundidade, né? Aí esse meu amigo, fotógrafo cinegrafista, Eduardo, disse, Passo, a gente pode fazer, vamos sentar, vamos discutir, né? Essa reunião foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu já marquei uma reunião com ele, a outra jornalista da época, a Renata, que trabalhava conosco, e mostrei a ideia, comecei a pesquisar sobre as 40 horas de Angicos e me empolguei, né? Fiz um pequeno projeto, cadastrei como um produto de extensão na universidade e sem recurso nenhum, sem o equipamento adequado, fiz uma solicitação à reitoria. A comunicação lá da UFES é ligada diretamente à reitoria, né? A reitoria, na época, solicitando o carro e diária para se deslocar no fim de semana até Angicos, né? Foi aceito, a gente gravou com 19 alunos de Paulo Freire, né? Durante 3 sábados seguidos, foi no sábado seguido, e fiz um contato com a secretária de Educação de Angicos, até então que eu não sabia, nem a universidade tinha naquele momento os locais que essas pessoas moravam, mas como eu já disse anteriormente, Angicos é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, né? Fiz o contato com a secretária de Educação de lá do município, que é professora. Ela disse, não, Passo, não tem problema, vem aqui para casa que a gente resolve isso. Assim, nós fizemos, né? Não foi feita uma produção antes com essas pessoas, né? A gente chegou na casa da professora Sinara, de lá pegou o carro, tem seu Paulo, vamos lá na casa do seu Paulo. Bateu na porta, explicou o que era. São pessoas muito simples, vocês dá para perceber aí pelo vídeo. Nos receberam muito bem. Eles gostam de falar sobre essa experiência, que é outro diferencial, né? A gente começava a conversar sobre seca e, enfim, sobre a cidade, sobre o calor, que Angicos também é uma cidade muito quente. Botava o microfone lá e gravava no ambiente de moradia dele, né? Você viu que tem gente na área, tem gente na calçada, tem gente na sala. E assim nós fizemos esse trabalho. Aí, se você me perguntar, Passo, vocês tinham um roteiro para estabelecer, já que era um documentário,
Eu, como jornalista, meus documentários, eu sempre tenho um pré-roteiro, entendeu? Quando eu tenho os depoimentos, é que eu construo o roteiro propriamente dito, né? E meu pré-roteiro, eu saí com essas 5 perguntas básicas, que esse poeta, Ailton Mangabeira, cordelista aqui da nossa região, me ajudou nesse sentido, né? Que as perguntas foram como era a vida em Angicos, as 40 horas, como eram as 40 horas, como acontecia as 40 horas, como eles viam Paulo Freire, como era Paulo Freire, que foi, eu acho que a parte do cordelista cortou no filme, eu acho que teve aquele problema, né? O que mais marcou e o legado, entendeu? Dentro da nossa conversa, com os 19 entrevistados, né? Nós fizemos essas 5 perguntas, né? E esse trabalho de gravação, de coleta de depoimentos, gerou mais de 7 horas de vídeo, de gravação em vídeo, nesses 3 sábados que nós estivemos em Angicos, né? Aí, a partir daí, quer dizer, já se percebe da riqueza que é esse material, desse depoimento, pelo que Paulo Freire representa, esse momento representa. E eu comecei a ler sobre Paulo Freire e percebi que realmente é a parte prática de tudo o embasamento que Paulo Freire apresenta na sua obra no decorrer da sua vida. Quer dizer, eu costumo dizer que as 40 horas de Angicos foi um pontapé inicial, apesar que Paulo Freire ele já tinha outras experiências com jovens e adultos, né, na Paraíba, em Recife, mas foi em Angicos, especificamente em Angicos, que ele conseguiu colocar em prática de forma mais incisiva todo o que ele queria mostrar, toda a teoria dele, que ele vinha estudando, vinha pesquisando sobre as 40 horas, sobre a alfabetização de jovem e adulto. Aí, se você me perguntar também por que Angicos, né? Na época, o governo do estado, o nome do governador era Luiz Alves, e ele morava em Angicos. E o governador Aloysio Alves, do Rio Grande do Norte, estão me ouvindo? O governador Aloysio Alves, ele tinha pretensão de ser, isso eu já estou entrando na contextualização política, né? Ele tinha pretensão de ser presidente do Brasil, se candidatar a presidente do Brasil com o voto do analfabeto, da população analfabeta. Porque na época só tinha direito ao voto quem soubesse assinar pelo menos o nome. Ele não abriu espaço, vamos dizer assim, para Paulo Freire realizar esse trabalho em vão. Ele tinha o interesse, né? O governador Luiz Alves, ele tinha esse interesse. E ele tinha conhecimento, o secretário dele, que era o secretário da Educação, tinha conhecimento do trabalho realizado por Paulo Freire em Pernambuco, entendeu? E convidou Paulo Freire para implantar esse projeto. Lógico, teve todo um convênio para implantar esse projeto em Angicos. E a literatura mostra que a exigência que Paulo Freire fez para o governador Aloysio Alves era que não queria interferência política. Ele não ia nem poder visitar lá no momento que estava sendo realizado o trabalho, né? E essa exigência foi aceita pelo governador, né? Paulo Freire, através da Universidade Federal de Pernambuco, fez um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e para que pudesse trabalhar com estudantes da universidade, né? Jovens estudantes da Federal, era estudantes de Direito, de Pedagogia, de Serviço Social, de Comunicação.
E Paulo Freire se reuniu com esse grupo de estudantes, o convidou, né? Ele recebia uma bolsa para isso, eles não vieram de graça, né? Mas passaram 2 meses no período de férias, vieram para Angicos, se instalaram em Angicos, né? Para, para colocar em prática esse trabalho de Paulo Freire, que ele chamava era os círculos de cultura. Cada círculo de cultura tinha um monitor, que o monitor era um estudante da universidade. E a partir daí, esses ciclos de cultura eram distribuídos em todos os locais de Angicos para ministrar essas aulas. Inclusive, até na delegacia tinha aula. Tinha 3 presos na delegacia e esses presos foram alfabetizados. Um deles é um dos nossos entrevistados hoje. Infelizmente, ele é falecido, foi vítima da Covid, né? E esse trabalho culminou, né, com a formatura, com a formatura 2 meses após, né, quando veio o presidente da República, João Goulart, esteve presente em Angicos, todos os governadores do Nordeste, 3 ministros de Estado, né? E, na ocasião, houve uma solenidade de diplomação desses estudantes, né? Como alfabetizados. Aí é onde entra aí a história que Dona Eneida conta, né? Que está bem claro quando ela é chamada, uma criança, na época ela era criança, é chamada, entendeu? E o presidente manda ela ler o jornal e ela lê, né? As 40 Horas de Angicos, ele foi lançado em janeiro, no mês de janeiro de 63. E essa diplomação aconteceu em abril do mesmo ano. Quer dizer, foram só 2 meses, né? E além de aprender a ler, né? Essas pessoas, né? Desenvolveram uma consciência crítica muito importante, né? Quando você vê que no filme eles são bem enfáticos quando dizem que não são mais massa, é povo, né? Conhecedor dos direitos, sabe o que os políticos fazem, né? O papel do governador, do vereador, a importância de se votar, né? E no dia dessa diplomação, a literatura também traz isso, que esses 300 estudantes entregaram cartas ao presidente da República, né? E o mote maior, o teor maior do conteúdo dessas cartas estava relacionado principalmente à reforma agrária, né? E à construção de escolas, né? Eu acho que eu falei demais, não sei se eu me empolguei, se vocês quiserem fazer outras perguntas, interromper, como eu falei com você anteriormente. Eu não sou professor, não sou palestrante, sou jornalista e jornalista que não gosta nem muito de falar. Eu sou aquele jornalista de escrever, de redação, entendeu? Mas fique à vontade se quiser fazer alguma pergunta, enfim. Se eu estiver repetitivo em alguns momentos, né? E essa consciência crítica se deve muito à metodologia que ele usou, né? Trazendo, além do letramento, né? Da junção das sílabas, a questão da cultura, da contextualização, das figuras. Na medida que ele traz a figura de um pedreiro ou de um sapateiro no seu ofício, né? Eram fotografias, eram gravuras, na verdade, não era nem fotografia, eram gravuras projetadas na parede, entendeu? Ele começa a contextualizar aquela figura. Além de ler, né, a palavra que vinha junto, vamos supor, sapato, né, com a separação silábica, né? Ele questionava também, fazia com que as pessoas pensassem sobre aquela figura, sobre o ofício do sapateiro,
né? Qual a importância dele, quem usa o sapato, por que usa sapato, o que material ele usa do couro, e o couro vem de onde. Aí a vaca, né? Ele faz uma separação muito grande do homem pensante do homem da natureza, né? Dos animais, das plantas. E isso, dentro da realidade daquelas pessoas, prendia muita atenção. Além da parte dessa novidade, né? De ser vários estudantes de fora, dentro da cidade, que é um ponto que deve se levar em consideração, né? A questão do projetor, a questão de você ter a oportunidade de falar, né? Você vê alguns depoimentos, nós era um monte de matuto, não sabia de nada, não falava nada, tinha medo de tudo, entendeu? Isso os motivou, né? A permanecer nessas aulas, né? E uma coisa que eu queria frisar, né, que Angicos, isso eu não tenho dúvida em falar, foi o palco da primeira aplicação em grande escala do método Paulo Freire. Como eu disse anteriormente, ele não gostava de chamar método, né? Dessa forma de aprendizado, né? E essa experiência foi tão bem sucedida que incomodou, né? A literatura também traz essa passagem que eu acho bastante interessante. No dia da formatura, né, desses estudantes, eles começaram a falar para todas as autoridades, o presidente e demais autoridades, né, colocar seu ponto de vista, seu pensamento, né, o Castelo Branco, esse presidente também, na época ele era da comitiva do presidente João Goulart, né? Ele chegou para o secretário de Educação, secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, o nome dele é Calazans, né? E fez esse seguinte comentário, que o Rio Grande do Norte estava criando serpentes no sertão. Quer dizer, aí essa é uma leitura que eu faço. Eu acho que eles já estavam articulados, pensando num possível golpe, né? Que não deu um mês, veio a ditadura militar, né? E Paulo Freire foi perseguido e exilado. Catherine tinha uma pergunta, né? Você tinha uma pergunta, né? Sí, sí, primeramente parabéns, Pasos, por ese documentario tan hermoso, tan emocionante, tan importante para a história, a atualidade, e entender não só a história do Brasil, mas entender as possibilidades do mundo atual. Então, eu quero primeiro comunicar minha enorme emoção e parabenizar. Eu quiser perguntar a você, Passo, se pode também falar do projeto do livro, porque depois desse hermoso documentário, você também ha seguido trabalhando com os depoimentos, os testemunhos, e tem agora o lindo projeto do livro. Pode também, não sei, falar do realização do documentário para cá, como você ha seguido trabalhando esse material tão valioso. Ok, pois bem. O documentário foi feito em 2013, né? E diante, quando a gente terminou de editar, né? E percebeu que muita coisa não tinha saído no filme, né? Quer dizer, tem mais de 7 horas de gravação. O filme, na versão maior, tem 30 minutos. Esse que a gente apresentou, já cortei um pouquinho para viabilizar melhor, tem 20 minutos, né? E a gente ficou pensando em como utilizar esse material. Mas aí, logo depois de 2013, a nossa colega Renata Jaguaribe, que fez esse trabalho juntamente comigo, né? Ela foi fazer doutorado
no Canadá. Enfim, aí passou 4 anos fora, né? E nesse período também eu saí para o mestrado. Enfim, quando eu voltei do mestrado e ela voltou também, aí eu comecei comecei a conversar com ela sobre a possibilidade de a gente retomar esse projeto do livro, né? Aí chamamos o Ivo Lima, que foi um jornalista que chegou depois para a nossa equipe. E quando a gente estava começando a discutir, eu acho que a gente tinha feito 2 reuniões para tentar achar um formato desse livro, veio a pandemia, né? Aí, durante a pandemia, eu sozinho comecei a me debruçar mais, a pensar. Quando eu tinha mais ou menos uma coisa já encaminhada, entrei em contato com eles, apresentei, eles deram outras sugestões e a gente foi aprimorando. Aí decidimos fazer esse livro em formato, já que somos 3 jornalistas, né? Em formato de crônica, né? Crônica reportagem. A gente tinha as entrevistas, né? Aí cada 19 ex-alunos, a gente fez uma crônica, né? E trabalhado esse material, eu conheci duas pessoas, personalidades que enriqueceram bastante nosso livro, que foi o professor Marcos Guerra e a professora, deixa eu ver o nome dela, Valquíria, a professora Valquíria Félix. Ambos foram coordenadores do ciclo de Paulo Freire. Marcos Guerra, né, um advogado aqui de Natal, né, a nossa capital, ele era braço direito de Paulo Freire nessas 40 horas de Angicos, entendeu? O convidei para ele fazer o pré-fácio e a Valquíria fez o pós-fácio, eu expliquei o conteúdo do livro, como seria, e pedi para ele fazer mais uma contextualização política do período, né? E a professora Valda, que ela é muito querida pessoal do Paulo Freire, vários nomes, aliás, ela foi citada várias vezes, o nome dela, né, nas nossas entrevistas, e eu pedi para ela falar mais da questão da memória, do jeito amoroso freiriano de ser, vamos dizer assim. Por sinal, eu adoro o texto dela, assim, sempre estou lendo, está muito bacana. E esse livro a gente lançou, né? Coincidentemente, a gente lançou 10 anos depois do filme, né? Que é esse livro aqui, 40 horas, né? 40 horas de Angicos, Memória dos Alunos de Paulo Freire, né? Como ele partiu de um filme, nós usamos também várias fotografias, fotografias grandes, assim, de uma página inteira, né? Todos eles têm as fotografias, né? E outro diferencial do livro que as crônicas, o título das crônicas são frases deles, entendeu? Não são frases nossas, né? Por exemplo, Dona Francisca de Brito, ela diz o seguinte: naquela época a gente não tinha direito a nada. E assim a gente conta, né? De uma forma bem leve, descontraída, um texto curto, uma lauda e meia, no máximo 2 laudas, né, sobre as histórias dessas pessoas que participaram do projeto de Paulo Freire. Esse livro está tendo uma aceitação muito boa, me surpreendi também com a edição dele, né? E nós temos o projeto, estamos estudando para lançar ele na versão em inglês, mas por enquanto, que a gente sabe, né? Da universidade tem pouco recurso, a gente está nessa batalha ainda. Oi, eu tinha uma pergunta também a respeito do processo de pesquisa, né?
e como é que foi o processo e as dificuldades na investigação dos arquivos, as condições, acessibilidade, o que há de disponível em relação ao projeto de Angicos, ao legado de Freire, porque é um trabalho tão importante e eu gostaria se você pudesse comentar um pouco sobre isso também, seria ótimo. Ok, o bom, André, é que a gente está no centro da nossa pesquisa. Quer dizer, os atores estão em Angicos, né? E nós não tivemos muita dificuldade, não. Não tivemos, quer dizer, a questão do acesso foi muito fácil, quer dizer, em pouco tempo nós conseguimos entrevistar esses 19 alunos de Paulo Freire. Eu não tenho conhecimento se, fora esses 19 lá em Angicos, ainda tem algum que ficou de fora, tá certo? Eu não tenho essa informação. Eu penso que a gente conseguiu entrevistar todos vivos na época, em 2013, né? Foi um filme que não teve custo nenhum para a universidade, porque nós fizemos e o curso só foi a diária de meia diária de deslocamento 3 vezes com a equipe pequena, uma van, né? Na época dá para perceber que o filme não tem muita qualidade de equipamento, não tem muito recurso, né? Não tinha um bom equipamento. Hoje nós temos um equipamento mais melhorado, mas na época nós não temos. Foi a vontade de fazer, a minha e da nossa equipe, né? Entendeu? Que eu motivei, eles compraram a ideia, né? Enfim, eu não tive, assim, dificuldade de acesso. E como eu falei para você, quando nós fomos colher esse depoimento, eu não tinha informação sobre as 40 horas. Eu digo que minhas primeiras informações sobre as 40 horas de Angicos não foi repassada por intelectuais, pelos livros, não, nem pelo próprio Marcos Guerra. Eu conhecia ele, o Marcos Guerra, como jornalista, né? Quando eu trabalhava em Natal, ele era secretário, chegou a ser secretário de Educação algumas vezes, mas nunca se falou sobre esse assunto. Eu nunca tinha conversado com ele sobre o assunto. O que me levou a ter mais intimidade com ele, com o Marcos Guerra e com a professora Valquíria, foi justamente esse filme, né? E uma coisa bacana que aconteceu no lançamento, eu bastante tímido. Hoje eu digo que eu já falo razoavelmente bem sobre esse trabalho, porque eu não tenho hábito, eu não sou jornalista de falar, entendeu? Sou jornalista de escrever. Mas eu lembro logo que a gente lançou esse filme, que a gente colocou no YouTube, a Secretaria da Educação de Santo André, de São Paulo, nos convidou para apresentar o filme lá, né? Duas passagens, tá? Eu e Eduardo. E eu pensei que fosse um evento pequeno, né? Quando eu cheguei lá, um auditório imenso, cheio de professor. Aí, na mesa, estava o Marcos Guerra, foi quando eu me aproximei mais dele, estava o Marcos Guerra, estava a viúva de Paulo Freire, a segunda esposa dele, a Aneta Freire, e eu disse, eita, e o que é que eu vim fazer aqui, pelo amor de Deus? Entendeu? Mas foi, depois que passou o filme, foi sucesso, todo mundo vem parabenizar e perguntar, enfim. Foi uma experiência muito bacana e quando eu vim ter realmente a noção da importância desse trabalho. Apesar de ser um trabalho simples no seu formato, né? Mas de um conteúdo bastante importante para a história da educação do Brasil, especificamente para a história de Paulo Freire. E aí, Paulo Freire tem seguidor, não é à toa que ele é o autor mais citado, né, no mundo inteiro. Com certeza. Eu acho que a Júlia tem uma pergunta. Oi, vocês me ouvem? Bem, na verdade, não é uma pergunta,
Só queria parabenizá-lo, porque como filha e neta, enfim, de nordestinos, a gente acredita que esse é um tipo de registro que é extremamente importante de se de ficar de estar fixado, né? Eu tinha a ideia das 40 horas de Angicos porque meu pai já chegou a comentar alguma coisa, não sei qual foi a relação que ele teve com isso, com essa iniciativa, mas só sabia disso, do que ele falava, e eu não tinha assistido ainda o documentário, agora precisarei assistir. Então a minha ideia é elogiar a sua iniciativa e te parabenizar, porque esse tipo de registro, eu já ia perguntar se tinha alguma publicação, que não, que não só o documentário, porque eu acho que isso tem que se espalhar mais. Então é só isso que eu queria trazer, tá bom? Ok. Parabéns. Seu pai é aqui do Rio Grande do Norte? Meu pai é do sertão de Pernambuco. Pernambuco. Ok, a terra de Paulo Freire, né? Oi? A terra de Paulo Freire? Pois é, e ele fala com muito carinho. Eu não sei o que que ele fez, se ele teve alguma relação, se só conhece. Ele também já é bem idoso, mas isso me emociona e me orgulha muito, porque né, meu pai, meus tios, todos assim, nós somos os primeiros a fazer a faculdade, né? Eu e meu irmão. Então, isso do estudo, esse do saber, essa fala que eles trazem aí, é muito verdadeira. Eles são de um orgulho, de uma fala, então eu acho que isso tem que ser muito divulgado. Obrigada. Ok. Nada, eu que agradeço. Obrigada, Júlia, mas eu agradeço também a participação, porque eu queria, a gente está nesse formato, mas eu queria realmente que é uma conversa, né? Então eu queria, tipo assim, se vocês tiverem alguma coisa a comentar, algumas perguntas, por favor, gente, não fiquem acanhados, é só levantar a mão ou participar. A gente adoraria ouvir as coisas, assim, a reflexão que vocês têm a respeito do trabalho também, né? Seria muito bem-vindo. Eu tenho uma curiosidade. Primeiro, quero parabenizar também Passos, que realmente que trabalho bonito, inspirador, emocionante. É, é quase que um desdobramento, uma continuidade do próprio trabalho do Freire, né? Você poder reviver, trazer isso para a gente viver, essa história para a gente poder se inspirar com isso e ver, porque a sensação que eu tenho é que a educação como única realmente saída para o desenvolvimento de um país, você pegar uma experiência realmente tão relativamente pequena, de 40 horas, e tão impactante, chega a ser chocante. Então, eu queria fazer uma pergunta. Você esteve na cidade, e como que está a educação hoje nessa cidade? Porque você tem essas pessoas se tornaram formadoras de opiniões, como é que ficou a educação hoje? O que se vê hoje em Angicos, assim? Porque essa experiência das 40 horas foi do que aconteceu e transformou a vida das pessoas que estavam lá. E essas pessoas são patriarcas das suas respectivas famílias. Como é que ficou isso? Como que se desdobrou isso? Oi, é o seguinte, hoje Angicos é uma cidade eu acho que não tem 14 mil habitantes, tem 13 por aí mil habitantes, né? Tem várias escolas e o grande diferencial é que hoje ela conta com a universidade, né? Tem uma universidade dentro de Angicos, que é um campus, né, da universidade que eu trabalho, a Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica aqui em Mossoró, né? E Angicos fica a 100 quilômetros daqui da sede, né? E o que eu vejo é que a principal, um dos principais aspectos desse projeto das 40 horas de Angicos foi trazer para essas pessoas, né, até então analfabetas, em 1963, né, a importância da educação. Você vê que no filme eles falam com emoção, né, como uma realização, né, ter conseguido colocar os filhos para estudar, os netos para estudar,
Aí o senhor diz, hoje eu tenho, minha neta é psicóloga, outra é gerente do Banco do Brasil, entendeu? Muitos são professores da rede pública, e lá na universidade, aqui na UFESA, tem um diferencial, que quando eu vim trabalhar aqui, achar de interesse, assim, diferente, que eu não via isso lá em Natal, na capital, na UFRN. Aqui, a equipe de comunicação tem o hábito de fazer matérias, né, reportagem, nas colações de grau. E a gente faz reportagem na colação de grau de Mossoró, Angicos, Caraúba e Pau dos Ferros. Entendeu? E não é raro, lá em Angicos, entendeu? A gente encontrar netos de alunos de Paulo Freire. Netos e netas de alunos de Paulo Freire. Inclusive, tem um professor da nossa universidade, só que no campus Caraúbas, né? Que é neto de uma das nossas entrevistadas. Entendeu? Eu acho que a importância é essa. Agora, eles continuam na situação, é um pessoal muito humilde mesmo. São aposentados, entendeu? Pessoas muito humildes, muito simples, né? Mas que eles têm um diálogo diferenciado. Se for conversar com eles, você percebe, entendeu? E depois da abertura, da abertura, na época da ditadura, não que a repressão foi total em cima dele, em cima de Paulo Freire, enfim. Mas depois da abertura, que Paulo Freire esteve lá, né? Teve um encontro de Paulo Freire, quando ele voltou do exílio. Às vezes, alguns fazem até alguma confusão mental, mistura os dois tempos, né? E eles dizem, eu me perdi aqui, mistura os dois tempos, fazendo confusão do momento das 40 horas e depois quando Paulo Freire esteve em Angicos. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito obrigada. Porque Paulo Freire veio quebrar o paradigma da escola, não só da escola, como da universidade, né? Como supor, Paulo Freire tratava substituir a escola, não sei se eu posso usar essa palavra, substituir a escola, por círculo de cultura, né? Professor era coordenador de debates, né? O aluno era um participante do grupo, né? E aí a aula em si era o diálogo, né? E com relação à universidade, ele é aquele saber universitário, não só ou melhor, não só prevalece o saber universitário, né? Ele vai buscar o saber do homem, da mulher, aquelas pessoas mais simples, né? Que para Paulo Freire, eles têm muito para ensinar também, troca, né? Não é aquela metodologia que o professor vai passar lá de aula, né, e passa todo o conteúdo, ninguém pergunta nada, né? E Paulo Freire, ele pregava o ensino através do diálogo, da troca de conhecimento, seja ele qual fosse. Sensacional. André, você tá no mudo. Acho que você tá falando. Tô sempre no mudo, gente, desculpa. Bom, eu queria só comentar que a gente, antes da gente terminar, eu queria só perguntar se tem mais algumas perguntas, alguns comentários, que eu acho que, assim, escutar o Passos tem sido, assim, um grande privilégio, né? Escutar as narrativas dos estudantes também, mas o tempo já está passando, já é 8h15, então eu queria dar a última oportunidade, assim, das pessoas comentarem alguma coisa, alguma última pergunta. Se não, antes de terminar, eu também queria agradecer, né, ter a oportunidade de agradecer
a participação de uma das nossas colaboradoras, que é a Catherine Murphy. Ela é a produtora, ela tem uma produtora que se chama Maestra Productions, e é uma produtora sem fins lucrativos, que faz filmes na intersecção de artes, educação e movimentos de justiça social. E ela participou, estava aqui anteriormente, mas eu acho que ela perdeu a conexão, né, da internet, e o áudio dela, acho que está tendo uma dificuldade técnica, mas eu queria agradecer a participação dela e também pela colaboração, né, desse evento hoje, porque foi ela que nos introduziu ao Passos, né? E a gente também está colaborando em outro projeto, que eu tenho muita gratidão de poder continuar esse trabalho com a Catherine, que ela também vai lançar um filme, um documentário, um pouco diferente do Passos, mas assim com o mesmo com essa mesma missão de continuar assim preservando o legado do Freire, o trabalho dele, e expandindo, né, a educação libertadora. E ela deixou um vídeo gravado para a gente compartilhar aqui, e que eu gostaria de, antes de terminar o evento, poder compartilhar aqui com todos vocês. E pode. Grática. Boa noite, todas e todos. Sou Caterine Murphy, de Maestra Produções, e agradeço muito o convite. Muito obrigada à iniciativa Paulo Freireana de Teachers College em Columbia University. Estou muito feliz de estar presente nesta roda de conversa tão importante e hermoso para profundizar na experiência histórica de Angicos. Também quero parabenizar a Passos Júnior e sua equipe de UFESA por esse documentário tão importante para nós, tão historicamente importante, e para entender o passado e também para entender o presente e aprender um pouco do possível no mundo de hoje. Ou quiser reafirmar, enfocar na importância da coleção de depoimentos que documentou Passos Júnior com sua equipe de UFESA. Nosso documentário, que foi feito na 50 aniversário de Angicos, da experiência de Paulo Freireana em Angicos, gravou testemunhos de 20 ex-alunos freirianos. Então, várias dessas pessoas, muitos estão com vida ainda, mas alguns já não estão fisicamente entre nós. E graças ao trabalho, à investigação e à realização de Paulo de Passos Júnior e sua equipe sobre a experiência de Paulo Freire em Angicos, através das vozes, depoimentos dos ex-alunos, tem uma importância enorme e permanente, duradoura, que hoje estudar essa experiência nos ensina muitas coisas, repito, sobre o passado para entender melhor o presente e pensar para o futuro. Porque o analfabetismo fica sendo um problema muito grande no mundo todo, e incluindo o Brasil. E essa experiência de provar de que é possível em só 40 horas e aprender a entender, através desses depoimentos, um pouquinho mais da metodologia, que não é metodologia, Paulo Freire sempre diz, mas tem elementos de metodologia, de processo, de princípios que sim podemos hoje incorporar. Então, outra vez, parabéns a Passos e sua equipe. Também desejo agradecer a Passos por sua generosidade
no ano 2021, quando eu comecei com uma equipe a realizar uma pesquisa sobre a experiência de Angicos, para entender a experiência também com esperança de fazer outro documentário, outro tipo de documentário, e dentro das condições de pandemia, não pudimos viajar para o Brasil. Começamos a fazer uma pesquisa virtual. E o trabalho de Passos foi uma das primeiras fontes que encontramos. É o primeiro documentário sobre Angicos. Já há vários mais pequenininhos, mais reportagens mediáticos, mais curtos, mas a coleção de depoimentos, a profundidade e a seriedade de sua pesquisa e seu documentário não tem igual. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento. Parabéns pela iniciativa, né, neste momento tão importante e necessário. Eu sou Iris de Oliveira, eu falo aqui de Salvador, Bahia. Eu sou realizadora de audiovisual, documentarista, montadora, arte educadora, e eu me relaciono com o cinema, com o audiovisual, enxergando o cinema como uma arte que contribui de forma muito potente na construção do senso de história coletiva, né? E eu acredito que esse evento, no caso, é parte importante dessa história. O que está se criando aqui, com todas essas presenças, esses relatos, é muito importante, porque esses relatos eles ficarão disponíveis nas redes, né? E servirão de fonte de pesquisa para projetos futuros. Então, podemos pensar que essa jornada da educação em prol da construção de uma sociedade mais justa, mais bonita, ao contrário do que as forças obscuras da elite do atraso pensa, insiste, né? Não foi totalmente interrompida nos anos 60. A luta segue e deverá seguir se fortalecendo, pois também estamos vivendo uma disputa de narrativa, né? E é uma honra e uma missão imensa colaborar de alguma forma com a manutenção dessa memória, desse legado do professor Paulo Freire, através do cinema, através do documentário. Minha colaboração neste projeto maravilhoso da Catherine começou em 2022. Então, de lá para cá, nós realizamos essa imersão nesses arquivos, né? Nesses registros, ouvimos depoimentos, vários depoimentos de várias pessoas que se relacionaram com o professor Paulo Freire na época, e o trabalho da Catherine é muito sério e respeitoso com todos os participantes, mas também com a memória dos locais, com os locais que ela visitou. E essa energia, né, essa energia está impregnada, está impressa nesse registro, nesses materiais que chegam para mim. Então, Fonemas da Liberdade investiga as origens e os impactos da experiência de Angicos, ressignificando também o próprio arquivo, problematizando ali esse material desses registros, né? E apresenta esses personagens, esses alunos, que são a memória, né, dessa experiência. Já em Lendo o Mundo, que é o segundo documentário, a extensão desse projeto, há o desejo de conectar as vivências das educadoras e educadores nos dias de hoje, também influenciados pelo legado de professor Paulo Freire. Então, eu acredito que essas duas obras, elas homenageiam a filosofia da educação libertadora e de projetos de educação, né, de um país em constante revolução, que tem muito que aprender ainda com seu passado e com suas memórias. Então, eu só queria agradecer, né, a participação de todo mundo. Eu vou passar, eu acho que a Inara, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a iniciativa do Paulo Freire, mas antes de terminar, eu gostaria de falar, só comentar, né, agradecer novamente a participação de todos aqui hoje, a participação do Passos, a participação da Catherine, o vídeo da Iris. Eu acho que sim,
tão importante, né, esse movimento que continua, porque no Brasil continua a analfabetização, a educação de jovens e adultos continua uma luta. Tem mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil hoje em dia, né? Então, eu acho que o trabalho do Paulo Freire, essa possibilidade de uma educação mais justa e mais democrática, é um tema mais importante, continua muito importante, né? Não só no passado, mas no contemporâneo também. E é muito, assim, emocionante ver como 40 horas podem modificar a vida das pessoas. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo e eu vou passar a palavra para a Inara para encerrar o evento de hoje. Obrigada. Obrigada, Andréia. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença do Passo Júnior conosco hoje, de todas vocês que estão aqui, da Catherine Murphy, da Mariana e André, que são minhas companheiras aqui da Iniciativa Paulo Freire. Mais uma vez, a Iniciativa Paulo Freire é uma iniciativa de estudantes de Colômbia, mas nós somos brasileiros. A gente está temporariamente nos Estados Unidos estudando, ou alguns mais temporários, outros mais permanentes lá. Mas é importante para a gente que essa conexão com o Brasil e essa ponte seja permanente. Boa parte dos estudantes brasileiros que vai para lá estudar quer sim continuar estudando sobre o Brasil e contribuindo com o Brasil. Para isso, eu faço um convite para vocês de manter contato conosco no Instagram. Imagino que alguns de vocês já estejam lá. Se não tá, achou legal, manda para alguém, manda para os colegas. Quer conversar com a gente, quer propor algum projeto, alguma coisa da gente bater mais papo, de estudar alguma coisa juntos, também nosso e-mail está aí. Muito, 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 muito obrigada. E acho que é isso. Por favor. Eu também quero agradecer o convite, né? Fiquei bastante feliz. Por sinal, esse é o segundo evento internacional que eu participo, né? Para falar sobre tanto o filme como o livro, né? Em março, né? No início de março, eu estive na Universidade Nova Lisboa, em Portugal, né? Onde participei do seminário internacional Portugal, Espanha e Alemanha. A Alemanha a gente classifica, tem a leitura o Brasil, né? Um seminário que falava sobre revoluções, né? E no caso, Paulo Freire entrou, né? Com a temática da revolução, um pedagogo que revolucionou a educação aqui no Brasil. Por sinal, nesse seminário, eu conheci o professor Adriano Gomes, que é brasileiro, e ele fez o que ele apresentou lá também foi um estudo de pós-doc dele, né? Que ele faz um comparativo da Revolução Educacional de Paulo Freire, né? Com a queda do regime fascista lá em Lisboa em 1974, né? Ele fez apresentou esse trabalho, essa pesquisa que foi bastante interessante, que resultou também no mini documentário que ele esteve depois desse contato que eu tive com ele esteve em Angicos, colheu alguns depoimentos e em breve deverá ser disponibilizado esse documentário Fome das Palavras, que ele enfoca justamente esse trabalho do pós-doc. No mais, eu só quero agradecer de coração, realmente. Foi um prazer imenso conhecer vocês e ter participado desse momento tão produtivo que a gente sempre aprende também. É isso. Eu acho que a Cristiane gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta. Bom, é para falar que
É, eu sou do Rio Grande do Norte e justamente esse ano meu projeto de pesquisa para ingressar no mestrado aqui na Universidade Estadual é sobre Paulo Freire, justamente sobre o método que ele usou em Angicos. Assim, esse projeto eu já venho trabalhando nele já faz 2 anos, esse ano vai fazer 3 anos, e ninguém consegue entender o que eu quero. Sempre não passa. Mas, enfim, mas estou tentando, aí eu vi, né, eu vi o anúncio de vocês no Instagram, aí eu disse, eu vou entrar, vou tentar se eu consigo captar alguma coisa para me ajudar. Mas ninguém consegue entender o que eu quero no que eu quero chegar, mas é para estudar o método Paulo Freire, de alfabetização que ele usou em Angico, justamente esse de 40 horas. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Obrigada, Cristiane. Acho que você viu a gente no Instagram, a Mariana que faz nossas postagens, ela tem feito postagens, tipo, são pílulas de alguns autores chaves na educação para gente. Eu acho que pode te dar uma ajuda de começar a iluminar o tipo de pergunta que você quer fazer ou as associações que você quer fazer do que Paulo Freire desenvolveu com o que a gente está fazendo hoje, ou como que aplicar isso na atualidade, enfim. Espero ouvir mais para frente de quais são os resultados dos seus anseios de pesquisa. Só uma dica para ela: tem esse livro que foi editado pela o Instituto Paulo Freire, lá de São Paulo, entendeu? De Moacir Gadotti, né? Tem tudo sobre as 40 horas de Angicos. Eu acredito que ela, acessando o site lá do Instituto Paulo Freire, ela pode ter acesso a esse livro. É bem completo, foi uma edição comemorativa aos 50 anos, né? Das 40 horas de Angicos. E tem o nosso também, né? Se ela quiser entrar em contato para adquirir, será um prazer atender. Obrigado. Passos, você poderia deixar o seu e-mail de contato no chat? Assim, eu acho que tinha mais gente interessada no livro e as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, gente, eu vou de novo dar boa noite para vocês. O contato do Passo está aqui no nosso chat. Também tem o nosso contato da Iniciativa Paulo Freire. Obrigada novamente. Bom descanso para todo mundo. Até nosso próximo seminário.